Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do CREM Acadêmico. Eu sou o professor Jades Bassalho, estou aqui novamente com o Dr. Adriano Zunsten. E hoje a gente está trazendo aqui para vocês um conteúdo que muito tem se falado hoje em dia e tem causado muita confusão, né? Dr. Adriano, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a respeito das leis biológicas. Muito tem se falado sobre isso, tá? Mas tem se feito confusão com relação a isso, nova medicina germânica, inteligência biológica. O que realmente é isso? Como pode ajudar o profissional dentro do seu consultório? Tá. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, que bom estar com vocês. Obrigado mais uma vez pela força, né? Muito bom quando a gente grava assim, debatendo, né? É muito mais fácil o conteúdo sair melhor. Mas é isso mesmo, pessoal, tá? Hoje em dia, né, há muita confusão em relação sobre as leis biológicas, medicina germânica, nova medicina germânica, Heilkunde, né? Então, a ideia dessa gravação nossa é desmistificar. Por quê? Porque nós vamos começar daqui para frente, né, falando exatamente como se iniciam as doenças, tá, pessoal? Então, a gente precisa usar como base as leis biológicas, tá? Pessoal, Dr. Hammer, tá, um médico alemão, por vários problemas, né, pessoais, principalmente um câncer que veio após ele perder um filho, ele desenvolveu, né, durante um curto período de tempo, acho que foi um período de 8 anos aproximadamente, 5 leis biológicas, tá? Essas leis biológicas falam, em primeiro lugar, como iniciam as doenças, todas as doenças do corpo, né? Como o corpo funciona mediante essas doenças, quando recebe impacto para começar as doenças, como os tecidos se comportam, né? O funcionamento desse corpo, como os micro-organismos, como bactérias, vírus, né? Eles influenciam nesse sistema, e depois ele criou, né, passado um tempo, a 5ª lei biológica, que fala sobre a quinta essência. Na verdade, é como as doenças se iniciam. Na verdade, é mais bonito que isso ainda. Ele colocou um sentido biológico para todas as doenças, essas doenças mesmo que às vezes vêm, nos rebata, né? Muitas delas são fatais, inclusive. Ele conseguiu explicar o porquê que essas doenças existem e o que elas fazem para, na verdade, tornar a nossa biologia viável. Então, o cara acabou explicando, pessoal, aonde mora a nossa evolução, né? Por que mediante sempre aos problemas, às doenças, o nosso corpo evolui tanto. Então, com isso, nasce 5 leis biológicas, tá? E, de acordo com o Dr. Hammer, nasce aí a medicina germânica, tá? Que depois, com o passar do tempo, se tornou medicina Heilkunde, que, na verdade, a germânica, Heilkunde, é a mesma coisa, depende muito de quem está dando, né, esse ensinamento sobre as leis biológicas, tá? Então, isso é medicina germânica, é uma informação de como acontecem as doenças, como essas doenças atuam no nosso corpo e por que elas atuam, né, e o que elas fortalecem no final, ok? Então, isso é a base que fundamenta a medicina germânica informativa, é para você saber como isso acontece no teu corpo, ok? Mas daí tem um abismo imenso, como isso pode ser aplicado em clínica. Porque até você conhecer como as doenças acontecem, as suas doenças acontecerem é uma coisa. Quando você tem que pegar isso e no consultório, tá de frente com o paciente, tá? Ele vem com uma queixa, ele vem com a doença dele. Para você conseguir entender isso daí e usar as leis biológicas, aí que está o grande diferencial que nós temos na inteligência biológica. Então, o TQO, em inteligência biológica, né, o CREM, nós desenvolvemos essa técnica específica que utiliza como base as 5 leis biológicas, que não dá para escapar disso, porque o que foi criado nas leis biológicas é o processo da evolução, é fisiologia, né? É uma lei, funciona comigo, funciona com você aí que está assistindo. Então, isso daí é incontestável, todos nós funcionamos baseado nessas leis. Então, nós pegamos essas leis biológicas e estudamos como tem que ser estudado para entender desde o princípio como as doenças acontecem, o que muda no organismo, para fazer com que o paciente, olhando para isso, ele consiga, de uma forma ou outra, entender como começou a doença dele. Então, nós tratamos com a base, nós tratamos com o sistema nervoso autônomo, nós tratamos as emoções não pensadas,
que tudo se inicia daí. Logo, na sequência, vem as emoções pensadas, aquilo que a gente conhece. Então, nós pegamos tudo isso, mostramos para o paciente para onde ele tem que olhar, porque se ele está olhando para um caminho que está levando ele a um ajuste na biologia dele ou a doença dele, então se ele rever esse caminho, se ele olhar de novo com outro enfoque, ele consegue, na hora, quebrar esse ciclo da doença. E daquele momento em diante, ele consegue, através de todos os tratamentos, a alopatia, acupuntura, massagens, a psicologia, tratamento odontológico, tudo, ele vem para unir. Reiki, todas as técnicas. Aí sim, estacionou o processo de adoecer, as técnicas começam a funcionar. Então a gente sempre fala que inteligência biológica é o treinamento de base. Se a gente fizer um bom trabalho, fazendo a pessoa olhar para o que fez ele adoecer, todo o restante funciona. Se a gente não fizer a nossa lição de casa, nós que trabalhamos com inteligência biológica, a alopatia é dificultosa para agir, ou acaba causando mais danos do que efeitos. A própria acupuntura tem um efeito pequeno e duradouro, e todas as outras técnicas não têm o alcance que deveriam ter. Tá? Então é essa a diferença de medicina germânica e inteligência biológica. Ambos trabalham com as leis biológicas, mas a inteligência biológica ensina você a olhar melhor para a tua vida, para encerrar, terminar aquele ciclo da doença, e você que é terapeuta de todas as áreas de atuação, ensina como você faz o seu paciente olhar para a doença dele, para que essa doença termine esse ciclo e possa ser tratada. Tá? Então, nós trabalhamos os nossos alunos, né, e os nossos pacientes a acertar os níveis de base, o alicerce ao qual ele está inserido. Então, essa é a diferença. Tá? Então, com isso, eu espero que a gente tenha desmistificado para você um pouquinho essa diferença de inteligência biológica, né, e de medicina germânica, tá bom? O fato de você estender isso com eficiência para você, para os seus familiares e para o consultório, né, para os seus pacientes, mas para usar com força mesmo, né, com total autoridade, né? E é o que a gente precisa, pessoal. O ato de adoecer, o ato do ajuste da sua vida, começa como você está percebendo a vida, né? Eu falo que é tudo junto, né? Se você tem que carregar uma pilha de tijolo, a calibragem da carriolinha tem que ser 1. Se você dobrar essa pilha, você tem que dobrar, né, a calibragem do pneuzinho dessa carriola. Então, você olhar para o monte de tijolo, você sabe o tamanho, o tanto da calibragem do pneu, né? A nossa vida é assim também. Dependendo da sua percepção do meio, o seu corpo ele vai se preparar para ficar forte, para você encarar todas as adversidades, né? Então, isso que é inteligência biológica, faz você mudar a sua percepção para que mude o processamento do teu cérebro e a carriola fica com o pneu cheio, ou seja, o teu corpo fique forte para você terminar o ciclo da doença, porque toda doença ela te transforma, ela te deixa melhor, mas ela tem que deixar você melhor sem te matar, né? Então, você termina o ciclo do adoecer com mais eficiência e com muito mais dignidade. Joia? A gente conseguindo aprender que cada mensagem que o corpo dá, cada sinal, desconforto e tudo mais, ele está querendo te mostrar que tem alguma coisa que precisa de atenção. E não que necessariamente tem algo errado, né? Tem uma razão. Né? Tem uma razão, tem um motivo por causa daquele desconforto, né? Então a gente tem sempre uma lição para aprender com aquela situação. Inclusive dor, né? Todo mundo sempre fala que dor é doença. Não, dor é algo avisando que está sendo transformado alguma coisa dentro do corpo. A dor em si é cura. Né? O sininho ali batendo, é o sininho batendo, que o seu corpo está sendo regenerado, ok? Então é a percepção disso que faz toda a diferença, né? Os colegas terapeutas que estão assistindo aí, muitas vezes eles pegam pacientes que têm uma leve piorada depois da terapia que eles fazem, a impressão que dá é que ele piorou depois que você pôs a mão. Não, a dor é regeneração, então você acertou, né? Então você tem que ser mais assertivo para que as curvas da regeneração sejam baixas, ou seja, os desconfortos da regeneração sejam menores, né? Mas não é que você errou. Não é assim que funciona. Pegando esse gancho, Adriano, como a gente estava falando sobre essa diferença que nós recebemos, né, alunos que vieram de outras instituições com conhecimento até prévio sobre esse assunto. Né? Só que aquele grande lance, o profissional ele chega com a dificuldade, ele fala, nossa, hoje meu paciente chega com uma dor em uma determinada região, eu sei falar para ele que está relacionado ao quê? Mas não, é só... Não consegue acessar. Eu paro aí. Então, sabe aquele vídeo que nós comentamos
e você fala sobre as doenças do sistema digestório, que é a necessidade, o esôfago que está relacionado, o estômago, digestão e assim por diante. Que é a pontualidade indigesta. Exato. E aí quando você joga isso para o paciente, e aí? Fazer o quê? Que essa é uma das grandes questões. Que dentro da inteligência biológica... É isso que nós fazemos com a inteligência biológica, tá? O que é muito difícil com a medicina germânica pura, né? Por isso que a inteligência biológica utiliza essas maravilhosas leis biológicas, mas com uma pega diferente, para não ficar com a batata quente na mão, né? Pessoal, quem conhece as leis biológicas e não sabe como usar para o paciente, é a mesma coisa que ter uma Ferrari nova com o tanque cheio e com o portão fechado da garagem, né? Então o cara só fica acelerando e lambendo, né? Com vontade de usar e não consegue, né? Então você tem que tirar essa batata quente da mão, você tem que usar essa ferramenta, e é isso que faz inteligência biológica. Tá? Espero que tenha ajudado você aí. Pessoal, gostou do vídeo? Lembra, deixa o teu like aí, escreve seu comentário, escreve aqui embaixo se você já conhece essa terapêutica, se você já ouviu falar sobre leis biológicas, e a partir daí a gente vai desenvolver mais conteúdos para vocês, tá bom? Vem pro CREM, vem com a gente!